E recebemos então, para falar mais sobre esse assunto, o fisioterapeuta Michel Duarte, que também é membro da Academia Brasileira de Fáscias. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado. Mais uma vez a gente vai estar aqui trazendo para a população de uma maneira mais atual, né, o que a ciência vem dizendo sobre a relação da postura e a dor hoje cervical, né? Porque a gente vem observando realmente cada vez mais aumenta o número de pessoas. A gente vê até os idosos hoje estão com os celulares nas mãos, né? Vendo WhatsApp, rede social. É muito comum hoje em dia. E realmente, a gente se depara na rua mesmo, as pessoas passando, olhando sempre para baixo, né? No celular. Isso realmente pode provocar aí algum dano à coluna, Michel? Então, antes disso, da gente saber se realmente provoca algum dano ou não, a gente tem que relembrar o que a gente sempre conversa aqui, que é essa questão de unidade, de globalidade, tá? Lembrando que o corpo humano inteiro, ele é formado por vários sistemas e todos esses sistemas, eles trabalham em conjunto para algo maior, que seria para o nosso movimento, tá? Então, lembrando que a gente tem o sistema músculo-esquelético, o sistema aí vascular, que seriam as veias, as artérias, o sistema aí imunológico, todos os sistemas do corpo, eles são conectados pelo sistema facial, que é a fáscia que conecta todos eles, né? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente conseguir entender. Existe uma relação, vamos dar um exemplo, por exemplo, entre o olho e o pescoço. A gente fala, nossa, mas está distante o olho do pescoço, né? Mas você pode aí tentar na sua casa rapidinho, virar a cabeça para a esquerda e o olho para a direita ao mesmo tempo. Pode tentar. Não dá para fazer isso, é impossível. Por que não dá para fazer isso, Morelli? Não conseguiu fazer, né? A gente só consegue virar o olho para um lado e a cabeça para o mesmo lado. Por quê? Porque existe uma conexão entre os músculos do pescoço e os músculos dos olhos. Então a gente não pode simplesmente olhar somente para a postura se tudo isso vai ter relação, né? Isso, na verdade, explica a fáscia, né? Isso, exatamente. Que está ligada entre o pescoço e o olho. Exatamente, ela faz essa conexão. Se a gente tem uma pisada, que é algo mais atual, que a gente sabe que existe vários tênis com pisadas diferentes, se a gente tem uma pisada que é um pouco pronada ou supinada, que seriam os movimentos do pé, altera ombro, pescoço, cabeça. Se você me empurrar para trás, eu não vou cair igual uma tábua. Existe uma resposta aí, neurológica e neurofuncional. Então, quando você me empurra, eu faço uma adaptação. Então, quando você está no celular, não é simplesmente um movimento da cabeça, a gente está adaptado. E de uma maneira mais atual, a ciência vem comprovando para a gente que a cervical é mais forte do que a gente imagina. Foi feito um estudo com 22 cadáveres, algo bem recente também, na Austrália, 22 cadáveres, e verificou que esse disco intervertebral, se puder só focar nele rapidinho, então, uma aulinha rápida. Aqui seria o pescoço, tá? Aqui seria uma pessoa de frente. Essa seria a parte, com os estudos anteriores, mais afetada. Mais afetada até então pelo quando uso do celular. Quando a pessoa usa o celular. Sim. Então aqui seria a cervical, tá? Que ela é composta por 7 ossinhos, que são 7 vértebras. Entre elas existe esse disco intervertebral, que todo mundo já ouviu falar, né? Que é aquele disco que pode dar hérnia, aquele disco ali então que a gente escuta que, tenha cuidado com ele. Nesse estudo com 22 cadáveres, Marielle, foi comprovado que para existir um rompimento nesse disco é necessário uma extensão de 1,24 newtons, ou seja, mais ou menos 125 quilos. Então essa é a pressão atual que encontra-se para um rompimento. Se for algo como compressão, é mais ou menos 250 quilos para poder conseguir romper. E, logicamente, quando a gente está olhando para o celular, não tem esse peso todo. Não tem tudo isso, exatamente. Mas por que então que quando eu estou com o meu celular, né, o meu pescoço dói, eu sinto que ele está rígido, né? Um estudo australiano com adolescentes de 17 anos, mais ou menos foi a faixa, verificou desvio postural, ou seja, aquela cabeça mais para frente anteriorizada ou mais para trás, com alterações e dor. Qual foi a conclusão? Que o adolescente que tinha aquela postura mais fechada, aquela coluna mais em C e a cabeça mais para frente, não tinha relação direta com dor, mas tinha relação direta com ansiedade e depressão. Então isso faz a gente refletir se realmente o que faz doer é algo mecânico, como olhar para baixo, ou é a soma de todos os fatores. Lembrando que para o ser humano ter saúde, ele depende daquele fator que a gente fala muito aqui, biopsicossocial, que é o modelo empregado hoje pela ciência, né? Biopsicossocial, então, seria o físico, que é o biológico, o psíquico, que é o emocional, e o social, que é o meio que a gente vive. Quer um exemplo disso? Se eu estou em conjunto com um pessoal que eu não gosto, não me sinto muita vontade para conversar, fico um pouco fechado. Você vai se fechar. Vou me fechando. Eu chego em casa, nossa, meu pescoço está doendo. Eu não fiquei no celular nesse dia tanto. Por que está doendo? Então, essa é a resposta. Então, a gente tem que ter um olhar mais amplo para o ser humano.
O Michel vem aqui contrariando tudo, exatamente quase tudo que eu sempre pensei e levei assim de conhecimento na vida, né, Michel? Sim. Inclusive o que eu pensei e o que eu aprendi. Contrariando, inclusive, a reportagem, algumas coisas, alguns itens, mas o que a gente reforça aqui. O uso prolongado, né? Todos os dias. Aquela história que você falou pra mim na primeira entrevista aqui. O barril, como se fosse um barril, né? Exatamente. Vai enchendo até que ele se rompe. De repente, o que precisava para o corpo começar a sentir dor era o uso prolongado, né? Mas também sobre esse uso prolongado da tela, né? A ciência sempre fala que o uso prolongado da tela, que seria tablet, né? Os celulares ou mesmo a própria televisão. É comprovado que quando a gente está com o uso desse tipo de tela, a gente está com inatividade física. Então, se eu estou usando minha rede social, se eu estou naquela ansiedade para saber se alguém curtiu minha publicação, se eu estou descendo aquele feed, se eu estou gerando essa ansiedade, é comprovado que libera dopamina. Então, tá mexendo com o emocional. Aí sim também pode ser uma somatória aí de fatores para dar a tal da dor da coluna, que todo mundo sente. Exatamente. Faz sentido, porque realmente quando a gente está em rede social, né, nós estamos lá, de repente você está olhando aí a rede social de um paquera, do namorado, fica tensa, não é mesmo? Pronto, a somatória para ter a tal da dor na coluna. E faz muito sentido, eu tenho dor na lombar, Michel, e quando acontecem alguns fatos na minha vida, fatos não tão legais assim, né? Quando deu ruim, vamos falar assim, eu sinto dor na lombar. Isso. É nítido isso pra mim. E qual que é a explicação mecânica? Alguém te empurrou, você ficou carregando peso nas costas? Não ficou. Mas a relação não fui pra academia naqueles dias, mas está totalmente ligado ao emocional, realmente. Sim, igual aquele último programa que a gente fez sobre o estresse e a ansiedade, para quem assistiu sabe que o estresse e a ansiedade tem mais relação até com a lombar do que o uso no trabalho. Né? Então, se a gente for voltar ainda para a cervical, como então eu escapo disso, Marielle? Como eu consigo então, Michel, sair dessa dor do meu pescoço e voltar para a minha atividade? O movimento. Então procure se movimentar. Tá mexendo hoje no celular assim, muda um pouco, ergue ele, muda a sua postura. O movimento é a única garantia que a gente vai ter. Então por isso que eu falo que a reportagem naquele momento ela tá super certa, porque é um movimento que vai garantir, inclusive vai prevenir uma lesão ou uma dor cervical. Ok. Daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas aqui. Chegou uma pergunta interessante da Lidiane, de Tangará, Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a gente responde, viu, Lidiane? Porque agora, Michel, fica aqui comigo, viu? Porque eu tenho um recadinho para você aí de casa. Michel Duarte, estamos falando sobre o uso prolongado aí do celular, né? E os danos que podem acontecer aí para nossa coluna. De acordo com o Michel, ele que é membro da Academia Brasileira de Fáscias, né? O uso realmente prolongado pode sim trazer danos à coluna, mas mais do que isso, né, Michel? É uma somatória de fatores, né? Sim, a gente deve então chamar a atenção e, na verdade, refletir um pouco. Se será que é somente algo mecânico, estrutural, o peso da cabeça, ou será que o que conta é o dia a dia, tudo que a gente passou, a crença... Porque assim, pra gente também citar algo que é bem importante, a dor no corpo humano é o resultado de uma experiência individual que cada pessoa tem. Ou seja, se eu bater o meu joelho aqui agora nessa posição, vai ser uma dor. Se eu bater o joelho da Marielle, vai ser uma outra experiência, porque depende de tudo que ela, inclusive, já passou na vida, até de experiência na dor, tá? Quem comanda tudo isso é uma região do cérebro que chama sistema límbico. E aí, nesse mesmo sistema límbico, é onde existe, então, as crenças... tudo que você já passou na vida, o que você já aprendeu sobre dor. Então, por isso que é fundamental. Caixinha da memória dos sentimentos. Exatamente. Então, quando a gente encosta no braço ou na mão aqui, não é minha mão que está sentindo isso. Essa informação sobe para o meu cérebro e ela volta com uma informação de toque ou dor. E aí, quando a pessoa tem esse cérebro mais excitado, vamos dizer, que recebe mais uma informação de maneira inadequada, às vezes um toque desse pode ser demais. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas não gostam de receber uma massagem relaxante no trapézio? Na verdade, muita gente gosta. Mas tem muita gente que se fizer essa mesma massagem, a pessoa pula de dor e não quer que encoste nela. E tá tendo lesão, Marielle? Não tá. Só que é a experiência dela. Então, cada dor depende muito. Então, não dá pra gente pôr um rótulo. Essa pessoa tem dor cervical, então a gente vai tratar ela desse jeito. Não, tem que avaliar ela inteira, porque... Vou te confessar uma coisa, geralmente meus pacientes que têm dor no pescoço, aonde eu não vou é no pescoço. Aonde você vai? No restante do corpo. Então, geralmente está mais ligado a que órgão, por exemplo?
Então, por ser cervical, está mais relacionado com órgãos aqui mais anteriores. Então, às vezes, estômago, fígado pode ter relação. Mas como o corpo todo está conectado, se meu fígado sofre, todo mundo sofre. Se minha perna sofre, todo mundo sofre. Bom, quem está chegando agora, né, deve estar pensando, que loucura esse fisioterapeuta está falando e a Marielle também. Vamos explicar, então, para quem está chegando agora, o que são as fáscias. Certo. Fáscia é um tecido, né? Isso. Que liga o nosso corpo humano todo. Todo. É como se fosse, a gente pode visualizar como se fosse uma teia de aranha, tá? Que existe por debaixo da nossa pele e ela é subdividida em várias camadas, tá? Só que essas camadas fazem com que todo o corpo se conecte, inclusive que ele trabalhe em conjunto. Então, o que acontece a nível mais profundo do meu abdômen, a parte mais superficial também sente. Então, em resumo, se eu já sofri uma cicatriz, fiz um corte no meu abdômen, Michel, e esse corte gerou uma cicatriz, que eu passo a mão, a cicatriz ela é dormente e eu sinto que ela me puxa. Você não está sentindo isso à toa, isso tem comprovação. Então, ela pode realmente te puxar, porque ela é multidirecional. E provocando a dor em algum ponto. Em um lugar distante, exatamente. Então, às vezes, o paciente chega com uma dor no pescoço e a gente mexe no punho. Uma técnica só e sara. Mas qual que é a explicação? A gente faz toda essa anamnese. Descobre o que a pessoa já passou, o que ela já aprendeu, porque educação na dor, a ciência comprova que é fundamental, inclusive para ter melhora. Então, o que a gente está fazendo aqui não é à toa. Tem muita gente que pode estar ouvindo em casa e só dela saber que esse contexto, que o pescoço dela não é de vidro, que é forte o pescoço dela, ela já muda a crença dela de dor e isso faz com que o paciente também melhore. Então, a ciência, ela vem avançando e nós, como profissional de saúde, acima da fisioterapia ou acima de qualquer outra área, a gente está aqui, além de tudo para ajudar e servir, a gente está aqui para orientar. Então, o que acontece fora da clínica é até mais importante do que acontece na clínica com meus pacientes. De repente você está com alguma dor na coluna aí e não precisa de remédio, né? Sabe o que você precisa? Melhorar a mente, fazer uma caminhada, relaxar mais e a dor vai passar. Socializar, exatamente. Não é? Então, a partir de tudo isso, com toda essa conversa, que até então parece que é complexo, mas eu garanto para vocês que não é. Como eu vou tratar esse meu paciente com um simples medicamento? Não faz sentido. Se eu preciso avaliar o físico, o emocional e o social. Tem que tentar outras coisas antes, né? Menos agressivo até pro organismo. Com certeza. Bom, vamos lá para as perguntas? Vamos. A Lidiane de Tangará, Rio Grande do Norte, alongamento na coluna pode melhorar? Porque às vezes ela diz que o personal na academia faz um alongamento que chega até a estalar a coluna dela. É normal ou não? Certo. Vamos separar então em duas questões. Primeiro, alongamento. É mais do que comprovado que o alongamento ele não previne lesão. Então, Marielle, se eu vou fazer um exercício e eu não quero me machucar, porque eu passei o dia inteiro sentado no meu trabalho, o que eu faço? Aquecimento. Então, lembrando que qualquer exercício físico, que é diferente de atividade física é o que você faz na sua casa. Quando você passa um pano no chão, é uma atividade, você não precisa de orientação. Exercício físico precisa de orientação, que é isso que ela já está falando que ela fez com o personal dela. Então, qualquer exercício físico necessita de um aquecimento. Então, antes disso, aquece, faz o exercício que você já vai fazer sem peso. O personal ele vai passar muitas coisas assim para você se aquecer. Isso vai ajudar muito a garantir uma não lesão. E ela falou sobre estralar, né? A nível mais atual, a gente sabe que aquele barulho, aquele ruído que a gente escuta quando estrala, nada mais é do que um gás que se dissipa dentro da articulação. Então, não é algo que está encaixando ou desencaixando, tá? O que mostra é que o músculo está rígido e gera uma pressão. A hora que estrala, cessa temporariamente essa rigidez. Então, assim, perigo não Parece tem. Que relaxa daí, Isso, né? exatamente. Você sente uma sensação de relaxamento. Só que depois de 15, 20 minutos ela retorna. Então, assim, perigo não tem, mas o bom senso sempre é mais do que indicado. Então, o organismo não faça acostuma isso. Daí. Então não faça isso. Não fique se estralando à toa. Melhor não. Melhor não. Bom, eu estou assistindo o programa, tenho um problema na coluna, tenho 3 hérnias de disco e sinto muitas dores. Mora no Rio Grande do Norte, Goianinha. Daí ele diz assim que já faz fisioterapia há 4 anos, mas quando dá crise de dor, quando ele abaixa a cabeça, por exemplo, a dor desce do pescoço até as pernas. É normal isso? Sim, na verdade quem tem hérnia de disco? Na verdade faz até sentido isso que ele está falando com tudo que a gente está conversando junto. Então, se quando ele abaixa a cabeça, ele sente uma tração a nível posterior, algo puxando, então quer dizer que tem uma relação direta com as costas e o pescoço dele. Então, o que eu posso indicar para ele é procurar uma avaliação criteriosa, sentar com o profissional dele e conversar, explicar essa situação, mas acredito que possa ter algo ali dessa nossa conversa que talvez faltou para ele.